da tua palavra, na pregação do evangelho, naquilo que é mais precioso aos teus olhos, quando a tua palavra é anunciada. A tua palavra nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Senhor tem para dizer. Que nessa noite, Deus, tenham corações aqui que sejam como terrenos férteis, onde a tua palavra, a semente que é a tua palavra, vai cair e vai produzir frutos, porque a tua palavra assim nos ensina também. Existem corações endurecidos, existem corações dispersos, existem corações assim, mas a minha oração é que nessa noite haja corações, de fato, que estejam abertos para ouvir a tua palavra. Nos ajude, creio, ó Deus, plenamente, creio que o Senhor pode fazer coisas novas na nossa vida quando nós, de fato, nos dispomos o nosso coração a ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Cuide de cada um que está aqui, de cada família, de cada casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria, já estou no penúltimo domingo, falando sobre esse tema, que trata sobre a espiritualidade no dia a dia, não é verdade? A espiritualidade no dia a dia. Todo homem, ele é um ser espiritual, porque Deus o fez à sua imagem e à semelhança. Isso não é uma escolha das pessoas, né? Todo homem é um ser espiritual, e por ser um ser espiritual, ele vai ter que tratar com a sua espiritualidade, né? Espiritualidade hoje é um dos negócios mais latentes na sociedade de hoje. As igrejas estão lotadas, os centros espíritas estão lotados, os templos muçulmanos estão lotados, as mesquitas estão lotadas. As pessoas não aguentam o secularismo. O secularismo põe a mão aqui, ó, e ninguém aguenta. Então a espiritualidade é fundamental para a nossa vida e nossa existência, para a gente viver o nosso tempo. E a gente está falando sobre esse tema, espiritualidade no cotidiano. Nos primeiros domingos eu tratei sobre, no ano passado falei sobre a vida do rei Davi, né, que um homem, de fato, que amava Deus, e escreve vários salmos, a gente percebe a intimidade que ele tinha com Deus, e vivia a sua espiritualidade de forma tão intensa, por mais que tenha tropeçado, mas nunca deixou de fato de amar a Deus. Nos outros domingos tratamos sobre a gente parar de andar na corda bamba com respeito à nossa vida com Deus. Hoje eu quero pensar um pouco mais como é que a gente pode conduzir a nossa vida conforme a vontade de Deus, né? Quando as pessoas fazem a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso está lá assim, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. As pessoas fazem essa oração, mas não prestam muito bem atenção no que estão orando. De fato, a coisa mais importante na vida do ser humano é que a minha vida e a sua vida esteja no centro da vontade de Deus. Então a espiritualidade tem tudo para a gente conduzir a nossa vida no centro da vontade de Deus. E aí eu quero começar a te fazer algumas perguntas. Se você, em algum momento da sua vida cristã, da sua caminhada cristã, se você já foi questionado sobre a sua fé, sobre aquilo que você acredita, se você já foi questionado no local de trabalho, junto à sua família, junto a amigos, na hora que vai jogar bola, coisa parecida. E aqueles que lhe fizeram essa pergunta, é porque de fato viram algo diferente em você? Por isso que fizeram essa pergunta? Será que eles viram em você alguma coisa diferente para levantar essa pergunta para você? Me fale um pouco sobre a sua vida cristã, questionando sobre a sua fé. Ou será que você pode dizer que você teve oportunidades para mostrar que você de fato crê em Jesus, mas assim você não fez? Você não falhou. Será que aconteceu isso com você em algum momento? Você teve a oportunidade de compartilhar de Jesus e você assim não fez? E aí quando você foi embora, você ficou repensando por que você fez daquela maneira, por que você perdeu aquela oportunidade? E aí outra pergunta, será que você pode dizer que a sua espiritualidade cristã, e que eu estou pensando como um cristão, é algo visível no meio onde você está? Será que é algo palpável? Será que as pessoas veem em você realmente alguém como segue a Cristo? Será que a sua espiritualidade ela é visível? E aí outra questão, será que as falhas e as ausências de uma espiritualidade cristã visível, não é porque em boa parte nós não estamos conduzindo a nossa vida segundo a vontade de Deus? Em boa parte, será que não é isso que está acontecendo? Ontem eu estava compartilhando com um grupo, conversando um pouquinho com eles, e pensando no texto de Atos, né, quando os cristãos aquele grupo foi chamado pela primeira vez de cristãos, né? O texto diz que a graça de Deus estava sobre eles,
e eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Isso é fundamental para o tempo que nós estamos vivendo. E aí a última pergunta: será que você pode afirmar que está levando a sua vida de forma que Deus se agrade de você? O primeiro domingo que eu falei sobre isso, será que nós estamos levando a nossa vida de forma que possa agradar antes de tudo a Deus? Porque se você inverter essa bola, vai dar problema para você. Se você achar que tem que agradar as pessoas para depois agradar a Deus, você vai viver uma religiosidade vazia, seca. Você vai se esforçar ao máximo, mas no fundo o alvo é você mesmo. A primeira coisa tem que ser Deus. Por isso que eu quero pensar com você como é que a gente pode conduzir a nossa vida conforme a vontade de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo Efésios capítulo 4, o texto que nós vamos meditar, do versículo 1 ao versículo de número 6. Eu vou ler o primeiro versículo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu creio, meus amigos, que a espiritualidade, quando a gente fala sobre ela tem que nos levar a uma vida de conformidade a Jesus. Uma vida que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Uma vida que nós possamos assemelhar mais a Cristo. Esse é o alvo do cristão. O alvo do cristão é para que ele possa viver aqui de forma que ele se conforme, que ele se pareça mais com Cristo. E esse, de fato, é o nosso alvo. É isso que nós fomos chamados e é para isso que nós devemos ser conduzidos, de forma tal que a minha vida e a sua vida, aquilo que nós fazemos, possa conformar à vontade de Deus. Por isso que eu quero pensar um pouco sobre isso. Como é que eu posso conduzir a minha vida de forma conforme a vontade de Deus? Esse texto vai nos dar 3 lições simples aqui. A primeira delas, que tem a ver com a espiritualidade, é que a espiritualidade cristã, ela começa, antes de tudo, com o que Deus fez na vida do cristão. Começa primeiramente com Deus, o que Deus fez na vida do cristão e o que Deus fez para essa pessoa. Quando Paulo escreve esse texto, ele começa dizendo assim, pode dar um toque, Paulinho, por favor. Isso, ele começa assim: rogo-vos, pois, rogo-vos, portanto, porque ele está concluindo o que ele veio falando do capítulo 1 até o capítulo 3. Então Paulo, ele começa agora a mudar o discurso dele, ele começa a pedir algumas coisas, mas ele está concluindo, ele está chamando os crentes a pensar o que ele falou antes. E tudo que ele falou antes tem a ver com uma espiritualidade que Deus quer para a sua igreja, que no fundo, nunca começa com um projeto particular. Uma espiritualidade que Deus quer ver em você, ver em mim, para o nosso dia a dia, não é um programa, não é um planejamento que você abraça. Pelo contrário, o que Paulo vai dizer é que tudo isso começa primeiro com o que Deus fez. Começa primeiro com quem Deus é, começa primeiro com a vontade de Deus. E aí eu quero olhar com você o que Paulo falou antes, que nós precisamos saber, que nós precisamos olhar para a gente entender isso, né? Essa conjunção aqui, pois, né, ela é importante, porque ela está conectando o que Paulo está dizendo antes com aquilo que ele quer dizer logo em seguida, e resume o que Paulo está falando nesse momento. E o que Paulo está falando até o presente momento? Paulo está falando até o presente momento sobre o que Deus fez para resgatar o homem, o que Deus fez para salvar aqueles que são seus, o que Deus fez com aquilo que nós chamamos da igreja, a igreja que ele vai dizer que é o seu corpo, o que Deus fez para mostrar a sua poderosa salvação, para de fato resgatar as pessoas por meio de Jesus Cristo. É com essa base que Paulo vai tratar agora aquilo que eu entendo como sendo uma espiritualidade que começa com Deus. Os leitores aqui, eles estão sendo admoestados, na verdade. Eles estão sendo chamados a atenção para viver e conformar as suas vidas, as suas escolhas,
o seu dia a dia, tudo mais, a partir daquilo que Deus já fez na vida deles, e não a partir daquilo que eu acho que tem que ser. A espiritualidade, querido, só começa a partir daquilo que Deus quer. A espiritualidade saudável, eu preciso olhar primeiro para aquilo que Deus está dizendo, para aquilo que Deus já fez, para aquilo que Deus está querendo fazer. E o que Paulo disse aqui antes, que Deus fez para tornar alguém, de fato, um cristão, para tornar de fato o seu filho? Paulo vai dizer assim, começa lá no capítulo 1, assim, de forma bem resumida, ele vai dizer assim, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que eles sejam santos e irrepreensíveis em amor. Foi uma escolha da parte de Deus para salvar pessoas, para salvar alguns as quais ele escolheu. Paulo vai dizer no capítulo 1 que Deus os predestinou em amor, para que esses sejam filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o conselho da sua própria vontade. Paulo vai dizer aqui que Deus fez isso para que o cristão, ele possa viver não mais para si mesmo, mas viver para a glória de Deus. Paulo vai dizer antes que Deus em Cristo Jesus, ele fez aqueles que são seus, sua herança, Deus os predestinou segundo o seu propósito. Vai dizer antes que Deus chamou esses e agora sela esses com o seu Espírito, o Espírito da promessa, garantindo a esses que esses de fato são seus. Paulo está colocando todas essas coisas aqui, e ele vai dizer antes que Deus fez tudo isso, pegou tudo isso, colocou debaixo dos pés de Jesus, e deu a Jesus toda a autoridade, e deu essa autoridade também à igreja, e deu Cristo à igreja e ao cristão como o único Senhor da vida do cristão. É isso que Paulo está dizendo com esse... Volta um pouquinho, Paulinho, porque eu não passei para o ponto 2, Paulinho. Isso, está aqui ainda. Paulo está dizendo com rogo-vos, pois, aqui o prisioneiro no Senhor. Esse pois aqui é justamente isso. Ele vai dizer antes assim que vocês estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos, vocês andavam segundo o curso do coração de vocês, vocês andavam segundo a vontade de vocês, vocês andavam segundo o curso deste mundo, mas Deus em Cristo vos deu vida juntamente com Ele. É o que Paulo está dizendo antes, aquilo que Deus fez, está apontando aquilo que Deus fez, para resgatar o homem. Vai dizer que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, pela graça sois salvos. É isso que Paulo vai dizer antes. Esse pois está chamando tudo isso para dizer para aqueles crentes: prestem atenção naquilo que Deus fez em vocês, para chamá-los agora de crentes, para que vocês vivam uma espiritualidade que começa comigo, antes de qualquer coisa. Quem eram vocês? Vocês não eram nada, vocês estavam perdidos, vocês andavam segundo o coração de vocês, vocês andavam segundo a vontade de vocês, mas Deus em Cristo Jesus os salvou e os resgatou. Quando Paulo escreve aos Efésios, eles não eram judeus, eles vieram de uma linhagem que não era, eles tinham vários deuses, adoravam várias coisas, viviam de qualquer maneira, eles achavam que o mundo era o fim da vida deles, eles achavam que tinham que curtir a vida, que agora era só isso que tinha, mais nada na vida deles. Mas Paulo está dizendo agora: vocês são crentes em Cristo Jesus, e vocês são crentes porque Deus os escolheu, porque Deus os chamou, porque Deus deu vida para vocês quando vocês estavam mortos. É isso que Deus fez por meio de vocês. Vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados, vocês estavam distantes, vocês eram estranhos a tudo aquilo que Deus havia falado, vocês viviam sem esperança, vocês viviam sem Deus no mundo, mas por causa de Cristo Jesus, e em Cristo Jesus vocês foram aproximados novamente. Vocês viviam numa inimizade com aqueles que eram diferentes de vocês, mas por meio de Cristo Jesus essa parede foi quebrada, e Deus agora os concilia, judeus, gentios, pessoas estranhas, e os torna a sua igreja por meio da cruz. É o que Paulo está dizendo com o pois aqui, rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor. Ele está chamando a atenção naquilo que Deus fez antes. Está dizendo que Deus fez tudo isso por meio de Jesus Cristo. E Deus agora pega uma pessoa que estava longe, que não queria saber de Deus, era um cara religioso, um cara esquisito, um cara que vivia para si mesmo, centrado em si mesmo. Deus transforma, quebra o coração desse cara, chama esse cara, faz esse cara um crente, faz esse cara agora para viver um estilo de vida diferente, a partir de Cristo,
a partir daquilo que Cristo é. É o que Paulo está dizendo. Pensar em espiritualidade, queridos, sem pensar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus é uma aberração, é um negócio esquisito, muito estranho, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Afinal, né? E é interessante que Paulo, quando ele fala que diz que ele era o prisioneiro no Senhor, antes ele não era prisioneiro no Senhor, antes ele era prisioneiro das suas paixões, ele estava aprisionado das suas vontades. Nada mudava o coração de Paulo, ele achava que era o bambambam, o cara certinho. Ele perseguiu a igreja, achou que estava fazendo isso para Deus, era um cara que vivia assim na sua mais alta religiosidade. Mas agora Paulo fala: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, a minha vida agora é servir a Jesus, eu estou ligado a Ele e Ele está ligado em mim. Paulo está dizendo isso porque ele faz parte desses que foram chamados, que foram escolhidos, que foram salvos em Cristo Jesus, que foram perdoados. Então, meus amigos, a verdadeira espiritualidade começa com uma ação de Deus no coração humano, uma ação que é motivada pela própria vontade de Deus. Não dá para falar sobre espiritualidade saudável sem pensar de fato em quem Deus é e no que Deus fez. O que Paulo vai dizer aqui de forma muito profunda, meus irmãos, que começar com Deus é perceber que Deus é soberano, Deus tem o controle da história nas suas mãos, Deus é todo poderoso, Deus pode mudar a história, a graça pertence a Ele, tudo pertence a Ele. É o que Paulo vai dizer. O segundo ponto que Paulo vai trazer nesse texto, que nos conduz a nossa vida conforme a vontade de Deus, é preciso que a nossa espiritualidade cristã, ela deva ser transformada em um novo comportamento. Meus irmãos, vou dizer um negócio para vocês, né? O versículo diz aí assim, ó: que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Uma das grandes aberrações, incoerências e discrepâncias no meio chamado evangélico é nós acharmos que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram feitos família de Deus, que foram feitos a igreja de Deus, que antes estavam mortos nos seus delitos e pecados, que agora eles receberam vida, eles não demonstram isso num comportamento mudado, num comportamento transformado. Isso é a maior aberração que tem, meus amigos. Portanto, a espiritualidade cristã, ela deve transformar as pessoas, deve transformar o seu comportamento e as suas ações. Eu fico me perguntando: para que eu vou orar? Para que eu vou estudar a Bíblia? Para que eu vou à igreja? Para que eu vou cantar? Para que eu vou fazer tudo isso? Se essas coisas, por um lado, não refletem uma mudança no meu coração, no meu relacionamento com Deus e com as pessoas, no meu trabalho e na minha casa. Eu estava comentando, acho que foi hoje de manhã, não, foi ontem à noite, né? Tem tanta coisa assim que a gente vai, né? Então a gente não sabe direito quando a gente comenta. Mas eu costumo dizer que todas as pessoas, quando elas abraçam uma religião, elas mudam. Pode ser qualquer coisa. Um cara que era ateu, se ele vira espírita, ele muda. Ele estava no caminho errado, continua no caminho errado, mas ele muda. O cara não era nada, vira testemunho de Jeová, ele muda. O cara ele acreditava umas ideias esquisitas, e agora era abraçou o islamismo, ele muda. Ele passa a orar 5 vezes por dia, ele passa a ser um cara mais atento, lê o Alcorão. O cara não é nada, ou o cara vinha de uma religião qualquer, muda de religião, muda. Então, necessariamente, uma mudança não é necessariamente uma conversão, não é necessariamente uma espiritualidade cristã. Mas uma coisa é certa: para a vida dos cristãos, aqueles que de fato foram chamados por Cristo, eles esboçam uma espiritualidade, e essa espiritualidade tem muito a ver com o seu comportamento. E é o que Paulo vai nos mostrar, não o que ele falou antes no capítulo 3, mas o que ele vai falar a partir do capítulo 3. Ele vai dizer os resultados diretos dessa espiritualidade cristã, daqueles que agora buscam viver e agradar a Deus, vivem, como Paulo diz, de modo digno do evangelho da qual eles foram chamados. Significa que aqueles que de fato foram transformados, a espiritualidade deles, a busca dele com Deus, a intimidade dele com Deus, o pensar dele, as buscas dele, ela vai afetar o comportamento, vai afetar todas as áreas da sua vida. É isso que Paulo aqui vai falar a partir do capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo número 6. Ele vai apontar as questões do dia a dia.
vai apontar as questões muito práticas do viver cristão. E olha que ele estava escrevendo para uma comunidade que eles não viviam assim. E agora eles vão começar a viver dessa forma no seu dia a dia. Paulo vai dizer coisas assim, que Deus ele concedeu dons à igreja, para que os cristãos eles sejam equipados para abençoar uns aos outros. É isso que Deus concede dons, porque através dos meus dons, o meu irmão possa crescer, possa amadurecer, possa parar de ser criança, possa parar de ficar tomando decisões tão infantis na vida, possa parar de ficar caindo em pecado, possa parar de ser um cara tão fraco na vida. É para isso que ele dá dons, para edificar uns aos outros, para que a gente possa crescer mutuamente. Paulo vai dizer também que aquilo que nós pensávamos antes, agora é afetado. Nós não pensamos mais como aqueles que não conhecem a Cristo. Nós não andamos mais em vícios, em coisas indecentes. A nossa intimidade com Deus deve nos levar a essa mudança de vida. A vida agora com Cristo nos leva a viver uma vida em verdade, a viver uma vida em justiça, viver uma vida em temor, onde nós não mais andamos em pecado, nós não somos mais conduzidos pelos desejos que enganam, mas nós somos conduzidos por uma vida dedicada a Cristo. A espiritualidade cristã, queridos, faz com que as pessoas parem de mentir. Mentira não faz parte da vida do cristão. É o que Paulo está dizendo para eles, ó. Porque Deus chamou vocês, transformou vocês, a espiritualidade de vocês tem que ser demonstrada através de uma mudança de comportamento. Essas coisas não cabem mais no viver cristão. Não sei se vocês estão reparando, mas essa é a cobrança do mundo. Você é crente? Você é cristão? Olha que legal. Eu sou cristão porque eu oro. Eu sou cristão porque eu leio a Bíblia. Eu sou cristão porque eu vou à igreja. Eu sou cristão porque eu canto umas músicas gospel. Eu sou cristão. O cara não está nem aí para isso. O cara está de olho no seu comportamento. O cara está de olho na sua vida. O cara está de olho realmente, como Paulo vai dizer aqui, se você ama realmente as pessoas. O cara está de olho se houve uma transformação na sua vida de forma verdadeira e sincera. Paulo vai dizer aqui que as pessoas não são mais conduzidas pela raiva. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe e tenha com que abençoar as pessoas necessitadas. É essa transformação que Paulo está falando, que foi afetada pela ação de Deus na vida dessas pessoas, e a espiritualidade dele tem que apontar para essa mudança de comportamento. A nossa boca agora não é mais para difamar, nossa boca agora não é para falar mal das pessoas, a nossa boca agora não é para desejar mal para alguém, nossa boca agora é feita para abençoar as pessoas, para ser um instrumento de Deus, para louvar a Deus, é o que Paulo está dizendo. Se essa espiritualidade não transformar o nosso comportamento, querido, você abraçou o troço errado, você abraçou o negócio errado. Paulo vai dizer, depois do capítulo 3, vai dizer assim que ódio, amargura, gritaria, maldade, essas coisas não fazem mais parte da vida dos cristãos, porque agora vocês foram salvos em Cristo Jesus. Paulo vai dizer mais que o perdão é uma prática constante e visível na vida das pessoas. Queridos, é até estranho dizer esses negócios, mas eu conheço muito crente que não perdoa. O cara acha que está certo. Está certo. Ele está certo. Se acha assim numa posição assim. É estranho esse negócio. Reveja a sua vida com Deus. Reveja a sua vida espiritual. Reveja a sua espiritualidade, querido. Porque se Deus fez uma obra nova em você, essas coisas não existem mais em você. Eu não estou falando que perdão é uma coisa fácil, não. Na verdade, Jesus não pediu nada fácil para a gente. Não pediu, ele pediu para a gente carregar uma cruz. Ele pediu para morrer por ele. Amar as pessoas não é fácil. Ainda mais amar os seus inimigos é pior ainda. Perdoar as pessoas não é fácil. Jesus não pediu nada disso para nós. Coisas fáceis para o nosso dia a dia. Jesus não está chamando ninguém para viver na sua zona de conforto. Jesus está desafiando o meu eu. Esse meu eu agarrado em mim mesmo, só pensando em mim, na minha vontade. Está mexendo com isso. E Paulo está dizendo aqui agora que essa vida que foi transformada, a espiritualidade dele é demonstrada através do seu comportamento transformado. A vida de vocês, Paulo vai dizer que antes não era dominada por isso, mas agora é dominada pelo amor. O amor de Cristo, Paulo vai dizer, deve ser visto em vocês. Não cabe mais a vocês nenhum tipo de... Olha o que Paulo vai dizer. Bem contemporâneo, né? Não cabe a vocês nenhum tipo de imoralidade sexual, nenhum tipo de indecência, nenhum tipo de cobiça, palavra suja saindo da nossa boca. Ao contrário,
Ao contrário, Paulo vai dizer, a boca de vocês é para glorificar a Deus, é o que Paulo vai dizer. Vocês antes viviam na escuridão do pecado, mas agora vocês pertencem a Jesus e vocês devem andar na luz. Devem andar na luz. Vocês não têm que sentir prazer no pecado, prazer nessas coisas. É o que Paulo está dizendo, nessa espiritualidade que deve transformar o nosso dia a dia. Paulo vai dizer que vocês devem ser cheios do Espírito Santo, vivendo com gratidão, vivendo se sujeitando uns aos outros, servindo uns aos outros, no casamento, na família, nos negócios, no trabalho e em tudo mais. O que Paulo está dizendo é que andar de modo digno do Evangelho é experimentar uma genuína espiritualidade que transborda no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida, uma espiritualidade que é vista, e aqui eu resumo a fala, em santidade de vida. Santidade de vida. Eu lembro uma vez, eu dei não sei onde é que eu falei, acho que foi no encontro de casais. Eu estava falando assim para aqueles casais: se seu marido for santo, querido, você pode ficar em paz no seu coração. Se sua esposa for santa, você pode ficar em paz. Se o seu marido se parecer mais com Cristo, você pode ficar em paz. Se os seus filhos se parecerem com Cristo, você pode ficar em paz. Eles não vão fazer bobagem na vida, não, se eles forem santos. É o que Paulo está dizendo. A mudança de comportamento. Antes vocês não eram assim, agora vocês têm que andar em santidade de vida, sabe? Então o que Paulo está chamando é isso aqui. Essa espiritualidade, ela tem a ver com o meu cotidiano, com o meu dia a dia, tem a ver com a minha intimidade com Deus, que ela se expressa numa mudança de comportamento, numa mudança de pensamento, numa mudança de atitude. Essa espiritualidade deve ser visível todos os dias da nossa vida. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 2, logo abaixo. Como é que isso deve funcionar? O que deve acompanhar essa espiritualidade? Paulo vai dizer no versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É fantástico o que Paulo fala aqui. Paulo começa com humildade. Paulo fala que aqueles que estão vivendo, que foram chamados por Cristo, foram chamados por Deus, foram transformados, estão vivendo uma espiritualidade profunda, essas coisas acompanham a vida desse cara: humildade, paciência, mansidão, aprender a suportar uns aos outros, ser diligente de todas as formas, se esforçar para que haja uma unidade promovida pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer que sem essa companhia é impossível para nós vivermos uma profunda espiritualidade. O cara pode dizer que ele fala assim, ele viu o céu na terra, ele pode dizer que ele foi no terceiro céu, o cara pode falar que ele contou as experiências mais profundas, mas se você não vê essas marcas na vida dele, se essas coisas não acompanhar a sua vida, porque aqui é uma companhia, com toda a humildade, com toda a paciência, aprendendo a sujeitar-vos uns aos outros, é o ingrediente obrigatório da espiritualidade cristã, queridos. É o ingrediente obrigatório da espiritualidade cristã, que acompanha a vida do cristão. O comportamento transformado agora, ele acompanha, essas coisas acompanham esse comportamento transformado. Uma santidade de vida no trabalho, em casa, no casamento, nos negócios, desassociada de humildade, de paciência, é uma aberração, é uma esquisitice evangélica. É uma esquisitice evangélica, não é verdade? Então, assim, Paulo vai dizer que, quer viver uma espiritualidade saudável mesmo? Queridos, essas coisas têm que acompanhar vocês. Acompanhar vocês. E aí, para me encerrar aqui, esse último ponto, Paulo ele vai concluir aqui, dizendo uma questão que eu creio que talvez seja a mais difícil de todas elas. Ele vai dizer que não dá para a gente viver esse comportamento transformado, promovido por uma espiritualidade cristã, fora da unidade da igreja. Olha o versículo de números 4 a 6, ele vai falar sobre a unidade. Diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui um só batismo não é forma, por favor, tá ok? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. É fantástico o que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai na contramão de muitos pensamentos modernos sobre a espiritualidade. Muita gente acha que espiritualidade é algo vivido num mosteiro, espiritualidade é algo vivido no monte, espiritualidade é algo vivido no isolamento. Você precisa disso. Não estou falando que essas coisas não sejam importantes.
Você precisa de buscar essa intimidade com Deus de forma mais particularizada. Mas se você ficar só na forma particularizada, você pode ficar flutuando aqui na sua espiritualidade, não quer dizer nada para ninguém. Porque Paulo está apontando que essa espiritualidade ela é vivida junto com os seus irmãos. Porque essa espiritualidade vai dizer que eu vou me esforçar ao máximo para que haja unidade, para que não haja encrenca entre nós, para que não haja desavenças, para que não haja quebra de comunhão, para que não hajam irmãos se levantando contra irmãos, para que não haja divisão dentro da casa, para que não haja divisão na igreja. Paulo vai dizer que essa espiritualidade ela é conectada assim, nos nossos relacionamentos. Por isso que ele está dizendo que é uma só igreja, há uma só fé, há um só batismo, há um batismo, não forma. As pessoas ficam brigando aí por forma de batismo. Paulo não está falando aqui nada disso. Quando ele fala uma igreja, ele não está pensando em igreja católica, apostólica, romana, não está pensando nisso. Ele está pensando que a igreja de Jesus, que ele comprou com o seu sangue, são os remidos, são aqueles que fazem parte da igreja que Jesus vai buscar. É essa igreja que ele está falando aqui. E é nessa igreja que os cristãos aprendem a viver a sua espiritualidade de forma saudável, vivendo de forma juntos, aprendendo e crescendo uns com os outros. É muito comum a gente ouvir hoje o cara falar assim: não, eu sou crente de internet, eu sou crente de televisão. Nossa, eu amo aquele pregador. Puxa, eu fico 2, 3 horas ouvindo aquele pregador. Nossa, eu saio uma beleza. Bom, que beleza. Mas se você não viver isso junto com outras pessoas, você está com um problema na sua vida espiritual profunda. Nossa, eu gosto tanto do programa de rádio, eu gosto tanto daquela música, eu até saio assim mais forte quando eu ouço aquela música e tudo mais, aquela coisa toda. Querido, presta atenção, sua vida espiritual só vai ser fortalecida junto com outros. Deus vai colocar você num corpo e vai ensinar você a amar pessoas que talvez você não goste, conviver com pessoas que talvez você fale assim: nossa, como é difícil, cara. Mas é aqui mesmo. É por isso que Paulo está fortalecendo a unidade. Então, uma espiritualidade que não aponta para uma unidade entre nós, promovida pela ação do Espírito Santo, é algo muito esquisito. É algo muito esquisito. É algo que perde. Jesus disse assim: o mundo vai saber que vocês são meus se vocês se amarem. Jesus ele fez uma oração: Pai, assim como eu e tu somos um, que eles também sejam um. E por que ele está falando isso? Porque ele está pensando nessa igreja que sai, nessa igreja que encara o mundo, nessa igreja que está lá fora. E se essa igreja não tiver em unidade, se os irmãos não estiverem em unidade uns com os outros, isso tudo se perde o seu valor. Eles jogam isso na nossa cara: você fala tanto de Deus, mas você não consegue perdoar seu irmão. Você fala tanto de Deus, mas você não convive com fulano. Você fala tanto de amor, mas você não consegue conviver com Beltrano. Se jogam na nossa cara, e estão corretos jogar isso na nossa cara, né? Você tem um cara na sua igreja lá que você não consegue conversar com ele, você vem falando mal dele para mim aqui no seu serviço, Não, queridos, Paulo está dizendo que é fundamental a unidade da igreja, né? Ele está dizendo aqui, portanto, meus irmãos, a nossa espiritualidade não pode ser uma esquisitice gospel, uma coisa vivida em isolamento, um crescimento fora do corpo, fora da igreja, fora da comunhão. Paulo vai dizer que esse cuidado de Deus Pai é feito na igreja, no meio dos seus irmãos. Deus ouve a sua oração de forma individualizada, mas Deus não te vê assim. Deus te vê no corpo. Se você é crente, Ele olha o corpo. Deus ouve sua oração de forma particular, quando você ora na sua casa, ouve, ok. Mas quando Ele olha, Ele vê o corpo. Ele está de olho na igreja. Ele vai buscar a sua igreja. A igreja não sou eu, a igreja é formada por pessoas que se renderam a Cristo. E essas pessoas que se renderam a Cristo, ele está lutando, Paulo está dizendo assim: vivam em unidade. Essa espiritualidade de vocês, que vocês falam que vocês estão tão conectados comigo, Deus falando, se isso não levar vocês a se amarem mais, a se perdoarem mais, a se sujeitarem mais, a aprender a conviver mais, a lutar por tudo isso, para mim é um troço muito esquisito. E para mim talvez seja um dos pontos mais negligenciados na espiritualidade cristã. É o esforço pela unidade da igreja. Eu encontro muita gente que ora, que lê a Bíblia, que vai à igreja, que fala de Deus, que está completamente alheio ao envolvimento com os seus irmãos. E o cara bate no peito e fala que está tudo bem com ele. Eu acho esse troço mais esquisito do mundo. Isso é, na verdade, é um sinal de força, é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que, no fundo, ele ainda não entendeu as coisas. É sinal de que está cheio de desentendimento. Ele disse que está cheio de decepção com os seus irmãos. E assim vai. E aí Paulo vai dizer: não, você não está entendendo esse negócio.
Você não está entendendo. Deus os chamou, os colocou num corpo, e é ali que vocês precisam aprender a conviver uns com os outros. Eu creio que é uma profunda carência, queridos, de comunhão, de fortalecimento mútuo, de desejo por unidade na igreja. Eu tenho uma teoria comigo, eu tenho um pensamento comigo, Benoit, dizendo que hoje nós vivemos na geração da depressão, na geração de pessoas tão... O ser humano está ficando assim, meio até assim, se olha assim, o negócio está parecendo meio esquisito, tem hora. Mas eu tenho certeza que a cura disso passa pela comunhão. Passa pela comunhão. Porque há um desejo interno na alma humana dele ser amado, dele ser aceito, dele ser perdoado, dele aprender a conviver com outra pessoa, ele ser aceito apesar dos seus erros. Isso está na alma humana. Aí o cara se entope de remédio, o cara procura psicólogo, psiquiatra, o cara faz não sei o quê, faz não sei o quê, não resolve. E desde eu encontrei uma moça, e ela fala, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo... Ó, filho, ó, isso tudo aí não vai valer nada se você não tomar uma decisão na sua vida. Diante de Deus, se você não tomar uma decisão na sua vida, isso não vale nada. Porque começa a partir daí. Né? Então as pessoas falam assim, não, eu vou fazer uma terapia tal, terapia... Essas coisas são boas, mas eu me apoio nessas coisas, mas meu coração continua da mesma forma. Então isso não adianta. E eu creio, por isso que Jesus enfatiza tanto a unidade da igreja, Paulo enfatiza tanto uma espiritualidade que desemboque numa unidade, porque ele está dizendo, é a cura para a sociedade. A cura para a sociedade passa pela vida da igreja, pela vida de irmãos que se amam, que lutam por isso, que aprendem a viver assim. Eu não creio que seja diferente. Não creio que seja diferente. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir. Não dá para a gente viver dessa forma, viver um comportamento transformado, promovido por uma espiritualidade cristã, fora da unidade da igreja. Nós precisamos rever os nossos conceitos, rever a nossa vida, rever como é que está o nosso coração, a nossa espiritualidade, rever a nossa intimidade com Deus e perceber se isso está transformando a nossa vida, está nos tornando mais parecidos com Cristo, se isso de fato está me levando mais próximo do meu irmão, está me levando mais próximo a uma vida de unidade, e se isso de fato começa com Deus e não começa com as minhas particularidades, com as minhas intenções internas. Eu queria que nós orássemos nesse momento, queria que você curvasse sua cabeça, nós pudéssemos buscar a Deus em oração. Eu vou pedir o Valtair que ore nesse instante, por favor. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu cuida e vela de nós. Amém, Deus. Amém. Nós possamos a cada dia mais procurar alimentar mais a Tua palavra. Amém, Deus. E viver segundo aquilo que a Tua palavra nos fala. Sim, Deus. Moldar as nossas vidas segundo a Tua palavra. Sim, Jesus. Deus, que nós possamos ser usados pelo Senhor a cada dia mais. Amém, Deus. Amém. O Senhor nos chamou. Amém. Sabemos que há diversidade de dons. Sim, Jesus. Porque cada dom, Senhor, vai ajudar o irmão a crescer. Sim, Deus. Sim. Que cada irmão que recebeu o seu dom, Sim, não se Jesus. faça negligente com ele. Amém, Mas Deus. use para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Guarda-nos Sim. esta semana. Em nome de Jesus, Pai. Nós possamos estar testemunhando do Senhor. Amém, Deus. Amém. Nós oramos, nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queria só cantar mais um cântico. Queria que a igreja se colocasse de pé nesse momento, chamar aqui a equipe de louvor, a começar em mim. Tem que começar com você antes de qualquer coisa. Gosto desse cântico, porque esse cântico diz: não adianta você querer apontar para alguém do seu lado, tem que começar com a sua vida. Né? Você pode reclamar da igreja, você pode reclamar das pessoas, você pode reclamar de tudo, mas se começar com você, nada disso funciona. Começar
começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Vez, Deus, que o Senhor tenha falado aos nossos corações, que a tua palavra tenha caído em terreno que possa gerar em nós um tipo de mudança, tipo de comportamento transformado.